Podemos dar glória ao seu nome, irmãos. Vamos dar glória a Ele. Levantemos nossas mãos e vamos dar glória àquele que vive e reina para sempre, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, amém, a nossa miséria, a nossa desgraça. Nós agora somos salvos, remidos, lavados, aleluia, e preparados para reinar e viver com Ele para sempre. Glória e louvor ao seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez esta noite. Rendemos ações de graças. Bendizemos o teu nome, que é sobre todo o nome. Obrigado porque estamos em tua presença, Senhor. Sentimos, sabemos que tu estás conosco. Obrigado também pela tua palavra, pela qual tu nos ministras, nos ensinas, nos dás o fundamento para a nossa fé e para a nossa esperança, Senhor. E através dela somos edificados, somos abençoados, somos libertos, Senhor, porque a verdade liberta, aleluia, a tua palavra é libertadora, é consoladora, é santificadora, Senhor. Por isso esta noite digna-te falar conosco, revela-te a nós, para que a tua vontade se faça, o teu reino venha e nós possamos glorificar-te e viver de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus e para a tua eterna glória. Amém. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu não sei pregar com crentes calados aí. Portanto, à medida que vamos pregando, os irmãos têm a liberdade para dar glória a Deus, para dizer amém, para dizer aleluia, amém, hein? Para louvar o Senhor. Porque eu não estou a fazer um discurso. Eu estou pregando a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus é alguma coisa que não é para ouvir um discurso, é para receber e é para exteriorizar. Amém? Para dar glória a Deus. Fiquemos sentados. Os irmãos sabem disso, não é? Eu é que estou sempre com... Eu que estou sempre com coisas, não é? Mas os irmãos sabem isso muito bem. Às vezes não se nota, mas... Às vezes não se nota. Amém. Bem, uma pergunta. É melhor esse. Sim, muito obrigado. É bom. É um diácono a sério, não é? É diácono, não é? Sim, está bem. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de começarmos, uma pergunta. Quantos têm a certeza que são salvos? Bem, há aqui um que não tem a certeza, mas tu tens a certeza que és salvo? Agora eu vi que tu és salvo também. Muito bem. Então, nós vamos pensar esta noite acerca do remate da nossa salvação, o culminar da salvação. Mas sabem que a nossa salvação tem 3 estágios. Ela começou no eterno passado. Deus elegeu-nos e predestinou-nos no eterno passado para nós experimentarmos a salvação. Quando aceitamos Jesus como Salvador, aquilo que era o plano de Deus, nós atualizamos. Então o plano de Deus começa a ser uma realidade na nossa própria vida. Experimentamos a salvação. Mas, ao experimentarmos a salvação, nós ainda não experimentamos uma salvação completa. Já nascemos de novo, já fomos justificados, estamos a ser santificados, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Estamos a ser santificados, mas ainda não temos a nossa salvação completa. Já temos, mas não completamente, porque a salvação completa
não teremos aqui no mundo. A salvação completa só teremos na eternidade futura. Ora bem, meus irmãos, a salvação completa na eternidade futura tem na Bíblia e na doutrina bíblica um nome que é muito importante e que é bom que os irmãos fixem e saibam concretamente. Chama-se glorificação. Glorificação, a glorificação, como o nome indica, que é quando nós vamos ser glorificados. Agora somos salvos, agora estamos a ser transformados de glória em glória, que é a santificação, mas a nossa esperança para aquilo que nós vivemos, para onde temos que orientar a nossa vida, o nosso destino é a glorificação. A glorificação. Vamos ler um texto para iniciar a nossa meditação. Um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Este, irmãos, é um texto muito importante da palavra de Deus, que às vezes não é bem considerado. Mas pelo menos esta noite eu gostava de considerá-lo a sério, muito a sério, com os amados irmãos. E eu tenho na nova versão internacional. É possível? Não tem? Ok. Pois, o que é que está ali? Aqueles que de antemão conheceu, também aqui temos a primeira palavra, os predestinou. E para quê? Para serem conforme à imagem de seu Filho. Então, meus irmãos, Deus predestinou-nos, e predestinar significa que Ele fixou, ou deu-nos ou determinou para nós um destino. E qual é o nosso destino? O destino do salvo, o destino daquele que nasceu de novo e se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso destino é sermos conforme a imagem de seu Filho. Enquanto nós vivemos aqui, nós desenvolvemos pela santificação. O que é a santificação? A santificação, em termos práticos, é o desenvolvimento da parte de Deus em nós para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, para que a nossa vida possa ter mais e mais a semelhança de Cristo. Ora bem, depois a Bíblia diz que, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito significa que ele é o nosso padrão. Amém? O padrão que nós temos que imitar. Ele é aquele que nós temos que seguir. É ele a quem nós temos que confiar. E, meus irmãos, é por ele também que nós somos abençoados, e por ele nós somos mais do que vencedores, porque ele nos amou. O verso a seguir. Agora, aos que predestinou, e isso aconteceu quando? Quando é que Deus nos predestinou? No eterno passado. Faz parte do plano de Deus para nós. Vejam, meus irmãos, que antes de Deus criar o mundo, já tinha pensado em nós. O que significa que o crente é mais importante que o universo. Nós temos uma importância maior para Deus do que todo o universo. Porque antes de Deus criar o universo, Deus predestinou-nos, fixou para nós um destino. Eu não sei se os irmãos estão contentes com o vosso destino. Antes nós não estávamos nada contentes com o nosso destino, porque o nosso destino antes era um destino de miséria, de desgraça e de condenação eterna, mas Deus preparou para nós um novo destino.
E para isso, e para nós entrarmos no plano de Deus, o que é que ele fez? Aos que predestinou também chamou. Os irmãos creem, estão seguros de que estão aqui porque Deus vos chamou? Os irmãos acreditam que Deus vos chamou? Estão aqui por uma simpatia humana ou porque Deus vos chamou? Estão aqui por acaso ou porque Deus vos chamou? É importante saber, ter a certeza de que aquilo que somos e onde estamos é porque Deus nos chamou. E vamos ver como é que Deus nos chamou. Então, Deus nos chamou e aos que chamou também justificou. E justificar significa que Ele perdoou os nossos pecados e agora nós estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Vejam o milagre que Deus fez na nossa vida. Diante dele, diante de Deus, Ele olha para nós como se nós nunca tivéssemos pecado, porque Ele nos justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não sei se os irmãos notam ali uma coisa interessante. Todos os verbos estão em que tempo? Estão no pretérito, estão no passado. O que significa o quê? Que para Deus este plano já está realizado. Amém? Já está concretizado. Não é um plano que Deus vai fazer ou não fazer. É um plano que para Deus já está realizado. Nós ainda não experimentamos. O que é que nós não experimentamos ainda? Dali o que é que já experimentamos? Fomos chamados, fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados, porque a glorificação é o remate, o culminar da nossa salvação, ou se os irmãos preferirem, é a nossa salvação completa. Então, todas as nossas experiências de salvação presente apontam para a consumação futura ou a nossa glorificação. Portanto, a nossa salvação, meus irmãos, é um conjunto de experiências glorificação. Muito bem. Então, a salvação, a nossa salvação está também, não está apenas relacionada com o presente, mas essencialmente a nossa salvação está relacionada com o futuro, com as últimas coisas. Então, as experiências da salvação desfrutadas no tempo, elas são apenas indícios e antecipação das bênçãos futuras. Por exemplo, no presente nós fomos justificados. Lembram-se? No futuro viveremos em perfeita justiça. Note, no presente já fomos justificados, mas ainda não estamos a viver em perfeita justiça. Mas nós sabemos, aleluia, eu não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso, nós sabemos que no futuro vamos viver em verdadeira justiça. No presente já fomos regenerados, já nascemos de novo. No futuro, na glorificação, nós teremos a natureza divina. Nós já temos a natureza divina, porque ao nascermos de novo, nós adquirimos, irmãos, a natureza divina. Amém? Porque nos tornamos filhos de Deus. Temos a sua natureza, mas ainda temos outra natureza com a qual nós temos que lutar e temos que vencer no dia a dia, que é a natureza pecaminosa. Ainda temos o nosso pecado e é essa natureza que causa os problemas, as dificuldades e às vezes até as derrotas, não é? Por isso nós temos que vencer, e vencemos não pela nossa força, mas vencemos pelo poder de Deus ou pelo poder do Espírito Santo. Amém?
Mas no futuro teremos não só a natureza divina, mas já não teremos a natureza pecaminosa. Não sei se os irmãos louvam Jesus por isso. Os irmãos, não é maravilhoso nós sabermos que agora ainda temos a natureza pecaminosa, mas no futuro não mais teremos essa natureza, porque viveremos isentos do pecado. No presente, estamos a ser santificados, a ser transformados de glória em glória. Mas no futuro, nós teremos uma santificação completa. A nossa santificação tem 3 aspectos. Tem a santificação instantânea, quando acontece isso. Quando nós aceitamos Jesus, somos declarados santos. O que é que nós somos agora? Nós já, no sentido absoluto, já não somos pecadores, no sentido absoluto. Nós somos santos que ainda pecamos. Mas percebem? Nós somos santos que ainda pecamos. Mas já não somos pecadores no sentido que já não vivemos debaixo do jugo, da tirania e da escravidão do pecado. Porque daí fomos libertos, fomos resgatados por Cristo Jesus. Aleluia. Mas quando atingirmos a glorificação, a santificação, temos a santificação instantânea, depois temos a santificação progressiva, que é a santificação experimental, que à medida que andamos com Cristo e na nossa fidelidade ao Senhor, vamos sendo santificados. Há áreas da nossa vida que estão mais santificadas que outras e há áreas que precisam ainda ser santificadas, mais parecidas com Cristo Jesus e menos parecidas com o que nós éramos antes de sermos salvos. Mas no futuro, na glorificação, teremos a santificação completa. Seremos santos à semelhança daquele que a quem nós esta noite exaltamos mais uma vez, o Santo, aleluia. Seremos semelhantes a Ele, então atingiremos a santidade completa. Mas, como eu disse aos irmãos, Deus predestinou-nos, deu-nos este destino, estabeleceu este plano para nós, mas chamou-nos. Como é que Ele nos chamou? Como é que Ele nos chamou? O que é que os irmãos acham? Como é que os irmãos... Pensemos bem. Se temos a certeza de que Deus nos chamou, como é que nós fomos chamados? Como é que Deus nos chamou? Nós não podemos apenas dizer que somos, mas temos que compreender e perceber como fomos. Como é que fomos chamados? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 14. Segundo aos Tessalonicenses 14. Vejam como é que nós fomos chamados e como é que os pecadores ainda hoje são chamados. O que é que diz lá? Ele os chamou para isso mesmo, por meio do quê? Qual foi o meio que Deus usou para nos chamar? Qual foi o meio, o instrumento, o recurso, se quiserem, que Deus usou para nos chamar? Por meio do Evangelho. Foi quando ouvimos o Evangelho. Portanto, quando alguém ouve o Evangelho, o que é que está a acontecer? É Deus a chamar esse pecador, e quando aceitamos o Evangelho, quando abrimos o nosso coração e aceitamos o Evangelho, significa que nós aceitamos a chamada de Deus, e então nós passamos a ser chamados. A Bíblia classifica o crente como aquele que foi chamado por Deus através do Evangelho. E fomos chamados para quê? Fomos chamados para
desfrutarmos, meus irmãos, o culminar, estão a ver? O culminar, a fase final da nossa salvação. Não apenas a fase presente, mas a fase eterna ou futura da nossa salvação. O que é que a Bíblia diz? Para se tornarem participantes de quê? Da glória de Cristo Jesus. Por outras palavras, para experimentarmos a glorificação, ou para sermos glorificados à semelhança de Jesus. Portanto, Jesus veio ao mundo, fez-se homem, morreu, ressuscitou, e qual é o seu estado agora? Ele está glorificado. E nós, ao ouvirmos o Evangelho, somos chamados por Deus para participar dessa mesma glória, dessa mesma glorificação, que é a glorificação de Jesus, para participarmos da sua glória. Então, Deus predestinou-nos no eterno passado e chegou à altura em que ouvimos o Evangelho e através do qual fomos chamados para participar dessa glória. A glorificação significa o quê? Significa a nossa salvação completa. Nós só teremos a salvação completa. Já temos. Amém? Já é maravilhoso o que temos, ou não, irmãos? Os irmãos podem dar graças a Deus por aquilo que já temos. É glorioso, é maravilhoso, é inaudito, é algo, meus irmãos, que nos deve fazer as pessoas mais felizes à face da terra. Mas aquilo que havemos de ter ainda não está completo. A glorificação é aí que a nossa salvação será completa. Romanos capítulo 13, verso 11, e vamos ver que o que estamos a considerar tem base na Bíblia, e a Bíblia é que nos dá a razão para nós termos essas considerações. Amém? Romanos 13, 11, o que é que diz? 13, ok? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. E é bom, podia ser um bom estudo bíblico com o tema compreender o tempo em que vivemos, não era? Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Deus nos ajude, irmãos, a despertar do sono. Amém. O sono é terrível. O sono traz consequências terríveis. Porque agora, o quê? Agora, a nossa salvação está mais próxima de quando queremos. Então, a nossa salvação está mais próxima ou nós já temos a salvação? Irmãos, vejam o que está ali. É bom compreendermos o que a Bíblia diz. Diz que a salvação está mais próxima. Então, significa que nós ainda não temos salvação. Se ela está próxima, é porque ainda não temos. Uma coisa que está próxima de mim não está em mim. Então, isto faz-nos compreender o quê? Que a salvação que está próxima de nós é a salvação completa. Amém. Estou a perceber, irmãos? É a salvação que culmina na glorificação. Outro versículo importante para nós lermos. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5. O que é que diz? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, graças a Deus que Ele nos protege. Quantos irmãos louvam Jesus? Nós estamos aqui ainda hoje porquê? Porque Ele nos tem protegido. E somos protegidos pelo poder mediante a nossa fé. Nós temos que exercer fé em Deus, que Ele nos protege. E em resposta à nossa fé e pelo seu poder, nós somos protegidos. Agora, até que
Até quando? Até chegar o quê? A salvação. Então, até chegar a salvação. Então nós já não temos a salvação. Os irmãos estão a perceber o que eu estou dizendo? Até chegar à salvação, é porque esta salvação não é a salvação presente, porque a salvação presente nós já temos. É até chegar à salvação futura, ou seja, a glorificação, que está prestes a revelar-se. Quando é que ela se vai revelar? No último tempo. E há outro versículo ainda importante, que diz que nós esperamos Cristo Jesus para nos trazer salvação. Essa salvação completa só acontecerá quando Jesus voltar outra vez. Então, pela primeira vinda de Jesus, nós fomos salvos. Na segunda vinda de Jesus, seremos salvos completamente. E agora, então os irmãos vejam, no Calvário, interessante pensar isto, no Calvário, Jesus salvou-nos. Ele morreu, ressuscitou, e onde é que ele está? No trono, à direita de Deus. No Calvário salvou-nos. No trono está a salvar-nos. Porquê? Porque é o nosso advogado que está intercedendo por nós. Ou um sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Está nos salvando. Meus irmãos, nós estamos aqui porque Jesus está intercedendo por nós. E a razão porque ainda não nos desviamos, a razão porque ainda não saímos do caminho do Senhor, com as nossas lutas, dificuldades, tentações e problemas, é porque Ele está intercedendo por nós. Mas quando Ele voltar outra vez, Ele vai dar-nos então a salvação completa ou a glorificação. É importante duas coisas que estão relacionadas com isto e que nos ajudam a perceber melhor. As duas atitudes nossas são fé e esperança. Qual é a diferença? A fé leva-nos para o futuro. Estão a ver? O que nós estamos aqui a estudar esta noite é o futuro. E nós sabemos o que vai acontecer no futuro pela nossa fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A fé leva-nos lá, amém? Saber o que vai acontecer lá. Nós estamos a viver aqui, mas sabemos que o que vai acontecer no futuro, amém? Porquê? Pela fé. Diz que Abraão foi chamado por Deus e obedeceu sem saber para onde ia. Mas ele estava buscando uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, aleluia. Ele pela fé, embora vivendo no presente, ele pela fé sabia aquilo que iria acontecer no futuro. E nós também, amém. Porque a fé leva-nos ao futuro. A fé faz-nos crer no futuro. Tudo isto que nós acabamos de dizer, nós aceitamos, nós acreditamos pela fé. Agora, pela esperança, qual é agora a diferença? Temos fé e temos esperança. O que é que acontece com a esperança? Pela esperança, nós antecipamos o momento em que iremos desfrutar aquilo que a Bíblia diz. A nossa fé leva-nos para o futuro, mas a esperança traz o futuro para nós. E nós esta noite, irmãos, estamos aqui, aleluia, a nossa esperança é como se já estivéssemos a viver lá, amém? Porque a nossa esperança faz-nos viver, aleluia, aquilo que nós esperamos. Embora ainda não tenhamos visto, ainda não tínhamos estado lá, nós pela esperança já lá estamos. Os irmãos estão a perceber? Eu pela esperança já lá estou, aleluia. Por isso quando chegarmos lá, não vai ser, meus irmãos, uma surpresa, porque nós aqui já estamos a desfrutar pela esperança aquilo que na realidade iremos desfrutar no eterno futuro, amém?
se a Bíblia diz que se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, seríamos o quê? As mais miseráveis das criaturas. É que nós não esperamos em Cristo apenas aqui. Nós esperamos nele aqui, como nosso Salvador, como Senhor, como nosso Libertador, amém? Como aquele que intercede por nós, mas a nossa esperança vai mais além. Nós esperamos por ele no futuro, quando ele voltar outra vez. Amém. Agora, para concluirmos e os irmãos perceberem bem a natureza, o conteúdo da glorificação. O que é isso, a glorificação? O que é que vai acontecer? Ou pelo menos aquilo que a Bíblia revela, porque é o que é que vai acontecer muito mais do que está na Bíblia. Muito mais. Porque, irmãos, Deus tem coisas muito maiores para aqueles que o amam. Coisas que não imaginamos. Mas a Bíblia, porque Deus é bom, e Ele não nos diz tudo. Porquê? Porque é que Deus não nos revela tudo o que iremos lá experimentar, o que vai lá acontecer na glorificação? Porque nós ainda não temos, no presente, condições para assimilar, para captar aquilo que vamos ser, aquilo que vamos ter e aquilo que vamos fazer por toda a eternidade. Mas temos algum vislumbre. Os irmãos percebem? Temos algumas coisas que Deus nos revela, e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos esta noite, pela palavra de Deus. O que é que Deus nos revela que faz parte da nossa glorificação? Olha, teremos um novo corpo, até que enfim. Não acham? Hã? Por isso, irmão Araújo, nós estamos caminhando, não vamos admitirmos que somos velhos. Qual velhos? Nós não estamos a caminhar para uma velhice, nós estamos caminhando para uma juventude eterna. Teremos um novo corpo. Na ressurreição, os crentes terão um novo corpo, um corpo glorificado, isto é, adaptado. Mas, bom, Deus é tão bom. Agora vejam, imaginem que Deus nos levava para a glória com este corpo. Nós, com um ambiente tão bom, com circunstâncias formidáveis, com um corpo destes, não dava para desfrutar o que Deus tinha. Então Deus é tão bom que não só nos dá o melhor, mas dá-nos condições para desfrutar o melhor. Amém? Os irmãos já pensaram? Deus dá-nos o melhor que existe, mas dá-nos condições, porque nós com este corpo não tínhamos condições para desfrutar a glorificação. Então nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo de glória, aleluia, amém, adaptado às condições de existência no mundo vindouro. Temos um corpo adaptado. Vejam, quando Deus criou Adão e Eva, o que é que Deus fez? Criou um corpo para o homem e para a mulher, adaptado ao quê? À vida terrena. Por isso foi tomado do pó da terra. Então um corpo terreno. Mas na glória, no céu de glória, nós não podíamos viver lá com um corpo terreno, porque então, meus irmãos, não desfrutávamos nada. Os irmãos estão a ver o que é viver na glória com uma dor aqui, uma dor ali, com problemas de saúde, com tristeza, com lágrimas. Isso não era glória, não era vida eterna. Então Deus dá-nos um corpo adaptado à glória celestial. Amém. Será um corpo glorioso. Romanos 8, 23. Pois é. Romanos 8, 23. O que é que diz? Atenção, irmãos, vejam lá. Agora, não somente isto, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito,
Porque nós temos em nós uma coisa que nos dá a certeza daquilo que vamos ter lá. Porque nós já temos as primícias. Ora, vamos analisar bem o versículo. O que é que a Bíblia diz? Nós temos as primícias. O que são as primícias? São os primeiros frutos da grande colheita que vem a seguir. Ora, nós já temos o Espírito Santo em nós, são as primícias, agora, de algo que vamos ter no futuro. Nós já experimentamos alguma paz, ou não? Já experimentamos alegria, já experimentamos vitórias. Isto são primícias daquilo que vamos ter no futuro, a grande colheita. Então, temos os primeiros frutos, ou as primícias, mas ainda, digam lá, irmãos, ainda que gememos, não falem alto, ainda gememos, ou não? O irmão ainda geme, ou não? Não? Ou sim? Ainda gememos. O que é isso, gememos? Ainda temos problemas. Problemas físicos, problemas de saúde, problemas, fatalidades que vêm à nossa vida. Ainda gememos, e gememos de muitas maneiras ainda. Já não gememos tanto como gemíamos antes de sermos salvos. Amém? Não. Já é uma grande diferença. Mas ainda gememos. Gememos. Interiormente. Mas esses gemidos, mas enquanto gememos, nós também estamos esperando ansiosamente. Eu espero que sim. Será verdade aquilo que está ali? Será a nossa experiência que esperamos? O que é que nós esperamos ansiosamente? A nossa adoção como filhos. E aqui temos que parar um bocadinho para esclarecer as coisas. Então, nós já somos filhos ou não? Somos ou não somos? Então, mas o que é que diz ali? Que esperamos ainda a adoção. O que é que nós dissemos acerca da salvação? Somos salvos ou não somos salvos? Mas ainda esperamos a salvação completa. O mesmo raciocínio temos que aplicar ali. Nós já somos filhos, mas ainda não somos completamente filhos. A nossa filiação completa só acontecerá na glorificação. E aí deixamos de gemer. Os irmãos nunca ouviram os incrédulos, às vezes, meterem-se connosco, dizendo: então você é um filho de Deus, ainda tem esse problema. Você é um filho de Deus, ainda tem essa doença. Você tem um filho de Deus, ainda passou por essa dificuldade. Então você é um filho, diz que é um filho de Deus. E eles entendem, sem perceberem nada da Bíblia, entendem que um filho de Deus não devia passar por essas coisas. E quando chegarmos lá, nós não vamos passar mais por essas coisas. Amém, aleluia. Porquê? Porque agora somos filhos, mas ainda não temos a filiação completa. O que é que nos falta? Deixa estar o versículo. O que é que nos falta? A redenção do quê? Do nosso corpo. E quando é que se dará a redenção do nosso corpo? Quando formos ressuscitados. Porque ressuscitaremos com um corpo glorioso. E esse corpo glorioso é semelhante ao corpo de Jesus. É um corpo glorificado. Amém. Os irmãos leiam o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós não temos tempo, mas leiam. Vamos ver que é semeado, e a Bíblia fala da sepultura como uma sementeira. É semeado corpo animal, ressuscita espiritual. É semeado corpo em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo terreno, ressuscita um corpo celestial. Amém. Isto faz parte dos resultados da ressurreição. É que o apóstolo Paulo, neste versículo, chama o quê? A redenção do nosso corpo. Porque a nossa alma já foi redimida. Mas nós ainda esperamos ansiosamente
Não é o que lá está? Ansiosamente a redenção do nosso corpo. Amém. Teremos um corpo glorificado. Estamos concluindo. Filipenses 3, 21, só para mais uma consideração sobre o corpo e continuaremos rapidamente. Filipenses 3, 21, ok. Pelo poder que o capacita de sujeitar a ti todas as coisas, irmãos, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus tem poder para fazer. As pessoas dizem, mas então alguém foi cremado, alguém que foi comido por um animal, alguém que foi desfeito do pó da... Como é que se dá essa ressurreição? Eu não sei. Agora, eu sei que pelo poder de Deus isso vai acontecer. Amém. Eu não estou... Meus irmãos, se fosse uma questão humana, eu tinha dúvidas. Mas não se trata de uma questão humana. Trata-se daquele que tem poder e que o capacita para sujeitar a si todas as coisas. Os irmãos já pensaram? Então, ele transformará o nosso corpo humilhado, ou o nosso corpo de fraqueza, o nosso corpo de corrupção, ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Então, o que é que vai acontecer ao nosso corpo? Teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Ao de Jesus depois de ressurreto. E os irmãos sabem que o corpo de Jesus depois de ressurreto, Jesus não precisava bater à porta. Porque quando os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas com medo dos judeus, ele entrou sem bater à porta. Já foi preciso abrir a porta. O que é que os irmãos podem pensar sobre isto? O nosso corpo atual, nós temos três elementos na natureza. Temos o elemento gasoso, que é o ar. Temos o elemento líquido, que é a água, e temos o elemento sólido. O nosso corpo agora pode atravessar o aspecto, o ambiente gasoso. Amém? Pode atravessar o ambiente líquido. O atravessas. Mas o corpo glorioso de Jesus, e nós teremos um corpo semelhante ao dele, terá a capacidade de penetrar mesmo as superfícies sólidas. Que coisa maravilhosa. E eu acredito que esse corpo glorioso, meus irmãos, nós agora, como é que nós nos movemos? Nós temos locomoção motora. A nossa locomoção é motora. Eu, para me locomover, eu tenho que agir a minha parte motora. Acham que Jesus, para se mover, precisava da parte motora? Quando ele apareceu aos discípulos de Emaús, quando eles deram por isso, ele tinha... Significa que a mobilidade do corpo glorioso é mental. O indivíduo pensa, eu agora estou aqui, estou em Silves. E lá estamos. Estão a perceber? Nós temos um vislumbre disso, ouçam. Nós temos um vislumbre disso. Com quem? Lembra-se? O único caso na Bíblia, no Novo Testamento, foi Filipe. Ele estava lá no deserto e de repente foi aparecer em Azoto. Estão a ver? É um vislumbre. Deus deu-nos, dá ali um bocadinho daquilo que vai, uma exceção daquilo que vai ser a regra quando nós tivermos um corpo glorioso. E vamos ter perfeição completa. Amém. Agora, irmão, tira o cavalinho da chuva. Ninguém tem perfeição completa. E ouça um recado importante. Não meça
não meça os outros por si, ou não se meça pelos outros, meça-se por Ele. Quando nós nos medimos pelos outros, às vezes julgamos que somos superior aos outros, mas quando nos medimos perante Ele, boca calada, temos que reconhecer que não somos perfeitos. E ao reconhecer que não somos perfeitos, devemos ter condições para perdoar e suportar as imperfeições dos outros, porque nós também somos imperfeitos e temos as nossas imperfeições. Mas lá não vai acontecer isso. Lá não precisamos pedir perdão, irmãos. Lá não precisamos perdoar. Porquê? Porque seremos completamente perfeitos, moralmente perfeitos. Teremos ausência de sofrimento. Apocalipse 21:4. Eu gosto disto. Pois é. É isso. O que é que diz? Ele? Aleluia. Lágrimas só de alegria. Só de alegria. Porque Ele enxugará dos nossos olhos toda. Não haverá mais cangalheiros. Sabe o que é os gatos pingados? Não sabe o que é o gato pingado? É aqueles que levam as pessoas para o cemitério. Não haverá, porque não haverá mais morte. Não haverá mais casas funerárias. Não, no céu não há. Não haverá mais morte. Nem aflição, nem choro, nem dor. Isso são coisas antigas. São coisas antigas daqui, porque lá nada disso haverá. Amém. E teremos, irmãos, vida eterna. Não teremos apenas existência. Agora, atenção para concluirmos. Os ímpios, os não salvos, também vão existir. Para sempre. Longe de Deus e no inferno. Entendem? Eles vão existir, mas não vão ter vida. Nós vamos ter vida. Vamos ter a vida de Deus em nós. Amém. Irmãos, nós só não seremos iguais a Deus, porque Ele é Deus e nunca seremos deuses, mas seremos semelhantes a Ele. Os irmãos já viram a qualidade da nossa esperança, aquilo que nos aguarda. E tudo isto serve para quê? Para orientar a nossa vida, irmãos. A nossa vida deve ser vivida de acordo com esta gloriosa esperança. E a Bíblia diz que quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Vive uma vida de santificação, vive uma vida de obediência, vive uma vida orientada para as coisas de Deus, orientada para as coisas do alto. Se nós pensássemos melhor nisto, nós não estaríamos tão presos às coisas deste mundo. Estaríamos muito mais dedicados a servir o Senhor, muito mais dedicados a consagrar as nossas vidas, muito mais dedicados à oração, muito mais dedicados ao serviço, irmãos, muito mais dedicados a sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Porque é esta esperança também que no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, o que é que a Bíblia diz? Porque os nossos sofrimentos presentes, não são para comparar com o peso da glória que está à nossa espera. Deus nos ajude a viver com este sentido daquilo que já somos, mas daquilo que gloriosamente havemos de ser. Que o Senhor nos guarde e que nós possamos ser fiéis até ao fim, porque aquele que for fiel até ao fim, esse será salvo. Esse será, por outras palavras, será, diga, irmão, alto,
que será glorificado. Porque será salvo, é o culminar da salvação, que é a glorificação. Ficamos de pé. Aleluia. Os irmãos não ficam com desejo de dar glória a Deus? Ficam impávidos e serenos? Isto não mexe convosco? Isto não vos motiva a louvar ou não? Isto não deve levar-nos, irmãos, a dar graças a Deus? Quer dizer, quando nós recebemos os presentes de Natal, reagimos de uma maneira diferente. Mas isto é muito diferente e muito mais glorioso que os presentes de Natal. Talvez nós não temos problemas, quando recebemos o presente de Natal ou um presente de anos, de manifestar a nossa gratidão e a nossa alegria. E diante daquilo que Deus nos dá, será que ficamos impávidos e serenos, irmãos? E não reagimos? Vamos levantar nossas mãos para Ele. Amém? Abre a tua boca, irmão. Dá por uns momentos antes de cantarmos. Dá glória a Jesus. Aleluia. Fala com Ele. Amém. Abre a tua boca em louvor e adoração. Amém. O nosso louvor deve ser público. Nós estamos num culto público, irmãos. Amém. Mesmo até no nosso cantinho secreto de oração, amém? Nós devemos expandir a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso louvor, quanto mais em público uns com os outros. Irmãos, o louvor não é só cantar. Cantar é apenas uma parte do louvor. O louvor é com as nossas palavras louvarmos a Deus, aleluia, glorificá-lo, adorá-lo, amém, por tudo aquilo que Ele é e por aquilo que nós esperamos que Ele ainda nos vai ajudar a ser na glorificação, amém. Amém.